aqui em São Paulo, que é um balizador da doença, os números estão crescendo e crescendo bastante, infelizmente, inclusive na rede particular. Isso, começa geralmente na rede particular, porque o que a gente está observando agora, e quando eu falo a gente, são os especialistas que a gente vem ouvindo, é que novamente os casos estão aumentando em maior número nas classes mais altas, vindo dos hospitais particulares, e os hospitais públicos, infelizmente, tendem a seguir a mesma toada, né? Vamos falar mais sobre esses números com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, o Francisco Balestrin, que gentilmente nos atende. Boa tarde, Francisco. Obrigada pela sua participação. Oi, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. E boa tarde a todos os seus ouvintes. Francisco, para a gente começar dando um panorama aqui da situação, o que vocês perceberam em relação à ocupação de leitos, principalmente para pacientes com a Covid-19 nas últimas semanas? A gente sabe que houve um aumento. Qual foi o tamanho desse aumento e em quais regiões da cidade vocês têm percebido números mais preocupantes? Na realidade, a nossa pesquisa, pelo fato do nosso sindicato cobrir todo o estado de São Paulo, a nossa pesquisa é até mais abrangente do que essa. A gente envolve todas as 17 regiões de saúde do estado de São Paulo. No total, nós temos algo em torno de 420 hospitais, e nós fazemos uma pesquisa amostral com 20%, que é uma amostra relativamente grande, né? Se a gente, há tempos passados, aí vimos as amostras eleitorais, elas eram sempre 1% ou até menos do que isso. No nosso caso específico é 20%, então é uma amostra muito grande que reflete exatamente aquilo que está acontecendo, pelo menos do ponto de vista de tendência. E mais do que isso, do ponto de vista retrospectivo. Então, se eu puder me ir adiantando, né? Nos últimos 15... Nós fizemos a nossa pesquisa já durante 2 semanas. Então, na primeira semana, a gente sempre pergunta o que é que aconteceu, do seu ponto de vista de atendimento de Covid, nos últimos 15 dias. E a primeira pesquisa que nós fizemos, que foi exatamente no começo desse mês, na segunda quinzena do mês de novembro, nós tivemos uma ocupação dos leitos de UTI em torno de 55%. E praticamente 65% dos hospitais referiam que tinham, sim, tido um aumento do atendimento de Covid-19, tanto naquilo que significa pacientes atendidos, como pacientes internados nos leitos normais e como pacientes internados nos leitos de UTI. Naquela ocasião, ou seja, 15 dias atrás, nós tínhamos algo em torno de 55% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid. Sempre lembrando que os hospitais, eles colocam à disposição dos pacientes com Covid 40% do seu total de leitos. Então, desses 40%, 55% estavam ocupados exatamente com Covid. Para esta semana, ou para o final da semana que se encerrou, nós tivemos um aumento considerável. Nós tivemos que 79% dos hospitais referiram, sim, um aumento de atendimento de casos de Covid nos últimos 15 anos, e a ocupação das terapias intensivas, que antes era 55%, se lembram? Sim. Hoje está 88%. Nossa. Ou seja, um salto, né, bem grande. Um salto de quase 50%. Quase 50% esse salto. Ou seja, então a gente está tendo aí um aumento considerável. Não é uma coisa assim banal. Não. Embora a gente ainda não possa configurar com isso, né, Joel, nem Ana, a chamada segunda onda, mas a gente já pode sim ter certeza absoluta que os casos aumentaram demais e que nós, enquanto cidadãos e profissionais de saúde, temos que estar atentos. Estou vendo até que o Joel, só com essa informação, já foi passar um álcool gel na mão aí. Ele tá viciado, né? Em álcool gel. Não, na hora, ô Francisco. Foi só você dar esse aumento aí, na hora eu já mandei o álcool gel aqui na mão. Acho que vou apresentar o programa até de máscara, para te falar a verdade. Agora, ô Francisco, essas ações que o governo do estado vem tomando, principalmente em colocar várias regiões que estavam na fase verde, na fase amarela, isso passou a valer a partir de quarta-feira, você sabe melhor do que ninguém. Essas ações são suficientes, na opinião de vocês? Vocês responsáveis por esses hospitais todos. Como que vocês estão enxergando essas novas ações que foram impostas pelo Estado? Então, deixa eu te falar um pouquinho retrospectivamente, né? O ideal é que nós não tivéssemos tido esse aumento.
Porque, na realidade, os hospitais, nesses últimos 7 meses, se prepararam exatamente para ter 2 fluxos de pacientes. O fluxo dos pacientes de Covid, que estava relativamente controlado, né? Embora em níveis altos, mas estava controlado, e o fluxo de outros pacientes, que foram aqueles pacientes que foram, de alguma forma, sofreram muito com esse período de Covid, principalmente os pacientes oncológicos, os pacientes neurológicos, aqueles pacientes cardiovasculares e ortopédicos, que deixaram de frequentar os hospitais porque, claro, de um lado, os hospitais ficaram absolutamente à disposição de Covid, e, por outro lado, as pessoas, justamente, inclusive, tinham medo de ir nos hospitais, para não chegar com uma patologia e sair com outra, ou sair com 2 outras, né? Verdade. Então, só que o que aconteceu foi que essas pessoas também, elas perderam a oportunidade de serem tratadas a tempo. Então, o que aconteceu? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia disse que aumentou em 32% o número de infartos em casa, o que é um absurdo, né? A Sociedade de Oncologia disse que nós tivemos, nesse período, um aumento de algo em torno de 20% de casos não diagnosticados de oncologia. Ou seja, nós não podemos deixar de atender nesse instante esses pacientes, porque um paciente de oncologia que não é atendido a tempo, ele provavelmente, mais para frente, vai se transformar num caso muito mais complexo, pior, e às vezes de resultado negativo, e todos nós sabemos disso. Mesma coisa pacientes cardiológicos. Então, o que a gente percebe agora é que o ideal é que não tivesse acontecido isso, né? A virtude sempre está no meio, né, Joel? Ou seja, o que a gente deveria ter feito talvez, era, ao mesmo tempo que os hospitais pudessem ir reabrindo as suas portas para esses outros tipos de pacientes, a sociedade também não tivesse, assim, de uma forma tão abrupta, na minha opinião, né, deixado que a normalidade das atividades econômicas, elas se sobrepusessem à anormalidade das questões de saúde, né? É claro, você precisaria fazer algo, e a gente estava num excelente caminho em relação a isso, né? Porque estávamos controlando a Covid, os outros pacientes voltando, e a gente provavelmente ia conviver com esse equilíbrio, até que, por exemplo, entre outras coisas, a vacina pudesse chegar já no ano que vem e a gente pudesse ter esse equilíbrio. Nesse instante, pelo visto, os cidadãos, né, motivados talvez por um certo otimismo, voltaram a frequentar grandes aglomerações. Vocês sabem, porque você já deve ter feito reportagens e conversados, que muitas pessoas, né, começaram a frequentar baladas, festas de 500 pessoas, 400 pessoas. Já soube de escolas que começaram a fazer também, entre os seus alunos, festas muito grandes. E as grandes aglomerações, vocês agora mesmo estavam falando a respeito da aglomeração na 25 de março. Isso é impensável, né, do ponto de vista de transmissão dessa doença, porque basta uma pessoa doente para ir transmitindo para outras, e assim sucessivamente. Então, talvez, é claro que qualquer medida que se tome agora, como, por exemplo, mudar um pouco o nosso padrão, né, de verde, principalmente nas regiões que estavam verde, para amarelo, é óbvio que ajuda. Mas nós precisamos ficar muito atentos, porque pode ser que isso não seja o suficiente. E é exatamente aí que mora o problema, né? Como é que vai se comunicar à sociedade que o problema não se resolveu, ao mesmo tempo que os hospitais, se eles começarem a encher novamente, eles podem ter um problema de atendimento não só do paciente Covid, como dos outros pacientes. E aí será o pior dos mundos. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, viu, Joel e Ana? E vocês têm um papel importante em comunicar isso à sociedade. A gente está tentando ao máximo, né, Francisco? Porque aqui a gente tem muitos pesos para equilibrar, né, Joel? Óbvio. A questão da saúde, que tem que ser a prioritária, né, da vida, a questão da economia, é uma situação extremamente delicada, mas que depende muito, como o senhor falou, do comportamento das pessoas. De se você precisar fazer uma compra, usar máscara, procurar ir num local que respeita as medidas sanitárias que têm que ser adotadas, não se enfiar em qualquer loja, em qualquer restaurante.
e por aí vai. Mas agora o senhor falou de uma coisa que me preocupou, que é em relação aos outros pacientes também, né? Aqueles que estão no meio de tratamentos, que precisam passar por algum tratamento ou cirurgia eletiva, mas que é algo preocupante. Já há hospitais adotando medidas restritivas nesse sentido, Francisco, de suspender procedimentos eletivos, até os que já estavam agendados, porque não estão mais dando conta? Olha, a primeira coisa, a gente precisa ter em mente que procedimentos seletivos não significa procedimentos desnecessários, né? Porque às vezes as pessoas elas fazem uma certa confusão, urgência e eletivo, e no meio disso não existe nada. Os procedimentos eletivos, eles também são tempo dependentes, muitas vezes, né? Um paciente que tem um problema oncológico, ele vai para uma cirurgia eletiva, mas ela é tempo dependente. Ou seja, você não pode adiar essa cirurgia por muito tempo, ou se inedir, porque esse caso ele pode se transformar mais para frente num caso inoperável. Isso vale para outras especialidades também, eu só vou colocar em relação a essa. Então, quando a gente fala disso, nós temos que ter uma atenção clara que os hospitais, eles precisam sim manter a sua capacidade de atender esses dois fluxos de pacientes. Das pesquisas que nós conduzimos, 65% dos nossos hospitais dizem que tem, assim, espaço para atender mais casos de Covid. 35% já não tem, né? Mas 65%, que é um número que é um número bom até, tem condições de aumentar o número de atendimentos em caso de Covid. O que se precisa, na realidade, é bloquear esta expansão quase que geométrica do número de casos de Covid. E hoje, de novo, nós que tínhamos já tido notícias no primeiro momento, que a gente sempre tinha um amigo, alguma pessoa conhecida que tinha tido Covid, agora voltamos a ouvir falar de novo, né? Então, a gente precisa bloquear. Eu acho que mais isso, até. Eu tenho ouvido mais do que no início. Eu vou falar do meu caso particular, então. Eu tô com um vizinho em estado grave, esperando leito em Osasco. Eu tô com 4 pessoas da família no Rio também, internadas. Todas com Covid, não em estado grave, pelo menos até agora. Ô Francisco, já emendando nessa linha de raciocínio, esse crescimento que vocês estão observando agora, ele é igual do início da pandemia, naqueles primeiros dias, nas primeiras semanas, menor ou maior? Eu diria para você que ele, infelizmente, ele segue o mesmo perfil, né? Que é um perfil ascendente. Ou seja, você não está tendo um equilíbrio do número de casos que estão surgindo. Como a transmissibilidade da doença, que já tinha caído abaixo de 1, né? Hoje está em torno de 1,3, o que significa que cada 10 pessoas passam para 13, ou que cada 100 passam para 130, significa que o número de aumento de casos ele está nessa proporção. Então, a gente chegou lá no início a ter quase que 2, né? Cada 100 pessoas contaminavam outras 100, chegamos a 1,8. Então, nós estamos em torno de 1,3, o que, teoricamente, é melhor do que aquele momento, mas muito pior do que aquilo que a gente vivenciava, por exemplo, há 45 dias atrás. Então, esse é um alerta importante que o cidadão ele tem que se cuidar e tem que saber que quando ele se expõe, ele não está se expondo individualmente, ele está se expondo coletivamente. Ele está se expondo a si, a sua família, aos seus amigos, aqueles que ele eventualmente não conhece, mas que fazem parte da sua comunidade, e aqueles que no dia a dia estão juntos. Então, nós todos temos esta responsabilidade. É claro que as autoridades sanitárias, juntamente com as autoridades municipais e estaduais em cada um das cidades e dos estados, tem que se cuidar, tem que se preocupar com isso também. E ter essas ações, que são ações, eu vou chamar de Estado, mas não estou dizendo exatamente em relação ao Estado de São Paulo ou outros estados. Estou dizendo, são ações que as autoridades públicas têm que tomar exatamente para coibir este aumento. E quando eu falo em coibir, elas têm que exatamente fazer isso que a Ana estava falando no início. Tem que coibir grandes movimentações, tem que coibir aglomerações e tem que sustentar de uma forma muito séria e positiva que as pessoas não façam aglomeração, nem no final de ano.
Então, agora, em relação às pessoas que estão internadas, Francisco, qual que é o principal perfil? A gente está falando de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas com comorbidade. E uma outra coisa, esse aumento do número de internações pode estar ligado também a uma mudança de procedimento? Porque eu me lembro que no começo da pandemia, os médicos esperavam um pouco mais, até porque a gente não sabia qual que ia ser a necessidade de uso de hospitais, né, para internar esses pacientes. Aí era pedido para que as pessoas procurassem ajuda médica quando, por exemplo, a falta de ar fosse muito forte, muito intensa. E hoje a coisa já não é assim. Tem gente que não está num estado tão crítico, mas acaba sendo internado preventivamente quando os sintomas parece que podem agravar. Tem algo a ver com isso? Olha, eu não diria para você que você tem internações de uma forma preventiva, né? Normalmente, quando as internações elas acontecem, é porque o paciente, de alguma forma, ele já está apresentando aquilo que é a maior causa, né, de internação, que é exatamente algum sintoma de insuficiência respiratória. Entendi. Que aí significa que o COVID, né, o vírus, ele já, de alguma forma, ele já atingiu uma parte considerável do pulmão. Então, essas internações, elas normalmente acontecem só quando elas são necessárias. Mas você tem razão, o afluxo de pessoas aos hospitais hoje, ele, de alguma forma, ele é bem-vindo, né, dos prontos-socorros, ele é, inclusive, sugerido exatamente para que as pessoas elas possam, ao irem no hospital, já iniciarem ou com algum tipo de tratamento, não do Covid, pelo amor de Deus, não existe nenhum tratamento do Covid, mas eventualmente se tratar de algumas das causas, né, que o Covid promove nas pessoas. O Covid é uma grande doença inflamatória, essa é a grande verdade. Então, se você tiver a oportunidade de, no momento inicial, já ter uma atenção a esses problemas inflamatórios, uma atenção aos problemas vasculares e hematológicos, você com certeza vai melhorar o período que essas pessoas possam ficar em casa ou possam ser atendidas e não precisem ser internadas. Quando elas são internadas, com certeza é que já existem, né, sintomas e sinais claros de que o pulmão está sendo afetado, e quando elas vão para uma UTI, então, é sinal que 50%, 60% ou 70% do seu pulmão pode estar afetado. Né? Uhum. E em relação ao perfil dessas pessoas, Francisco, a maioria das pessoas que estão internadas hoje são jovens, idosos? Quem são essas pessoas? Da mesma forma, as pessoas que estão indo agora são exatamente aquelas que eram naquele primeiro momento. Se lembra que no primeiro momento a gente recebeu um número muito grande de pessoas que naquele momento, né, o vírus veio importado, mas ao contrário do que se pensa, ele não foi importado da China. No nosso caso, ele foi importado da Europa, né? Foi exatamente naquele instante, as pessoas que estavam em viagens, em eventos, as mais variadas coisas, ao chegarem no Brasil, se misturaram com outras, e aí sim, fizeram festas, participaram de casamentos, participaram de aglomerações, etc., e passaram, inicialmente, para aquelas pessoas de classe, vamos chamar de classe socioeconômica mais alta, razão pela qual os hospitais, principalmente aqueles grandes hospitais que a gente conhece aqui de São Paulo, né, que atendem esse contingente de pessoas, foram aqueles primeiros que apresentaram um número alto de pacientes, e depois, imediatamente, isso, com um certo tempo, foi passando para as outras classes menos favorecidas. Né? Isso está acontecendo, ocorre o risco de acontecer de novo agora. Então, nós estamos com os hospitais privados já com um número suficientemente grande de casos. Os casos são, de novo, os jovens que estão acontecendo, inclusive estão acontecendo algumas mortalidades em jovens, né, que naquele momento a gente não tinha. E os pacientes que a gente vê, principalmente nas UTIs, eles têm mais ou menos o mesmo perfil epidemiológico e o mesmo perfil de idade, o mesmo perfil de patologias. A diferença é que agora as equipes que estão dentro das UTIs, elas aprenderam a ter uma maior eficiência no atendimento e na manipulação, usando esse termo, dos pacientes. Então, já sabem como movimentá-los nos leitos, já sabe quando ou não entubá-los, para colocar numa ventilação mecânica. A minha pergunta ela vai exatamente nessa linha. No início da pandemia, a gente tinha um protocolo de atendimento. Hoje, o protocolo ele é bem diferente. Ele veio se aperfeiçoando.
No início da pandemia, a pessoa era testada positivo lá para a Covid-19, a maioria retornava para casa. Né? Falou, pode ficar em casa, toma aí esse remédio, aquele outro, e se piorar, você retorna. Se piorar bem. No meio do caminho, percebeu-se que era melhor manter a pessoa já positiva no hospital, para ter um zelo maior, principalmente na rede particular. Eu acho que isso acontece com mais frequência ainda na rede particular. O senhor não acha que esse aumento ele pode ter essa relação direta também da mudança do protocolo pelo fato do paciente estar ficando mais dentro do hospital? Eles não estão ficando, os pacientes não estão ficando mais dentro do hospital, porque as médias de permanência, elas até caíram, que é aquilo que eu estava dizendo para você. A eficiência do atendimento, a eficiência da atenção, ela aumentou. Não é nem mais, razão, não é nem mais, é ficando no hospital, porque o paciente que hoje, de cara, já inicia um tratamento no hospital, lá atrás ele iniciaria em casa. Uhum. Veja, de novo, né? É que naquele instante, o que se imaginava é que você teria um afluxo muito grande de pacientes. O que de fato aconteceu, e a gente naquele instante estava vendo aquelas cenas da Itália, as pessoas, né, morrendo às vezes fora dos hospitais, nos Estados Unidos pessoas sendo colocadas em câmaras frigoríficas, num dos estados do norte aqui, aquelas covas a céu aberto, aquela coisa toda. Exatamente, no Amazonas. Né? Então se tinha a impressão de que você precisaria reservar muitos leitos para pacientes muito graves. Hoje, e é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou tentando me referir, esse protocolo de chegar e ficar esperando piorar, ele não é muito utilizado, né? Não se incentiva as pessoas a ficarem em casa, se incentiva as pessoas ao terem sinais e sintomas, irem para o hospital, receberem o primeiro tratamento, voltarem para suas casas, para fazer esse primeiro acompanhamento, e se, de novo, elas piorarem, então assim voltar, né? Ou então, muitas delas já estão indo já com esse tipo de perfil, que é um perfil mais complexo. Então, nesse instante, a diferença é, você está com dúvida, você tem alguma questão, você vai. Menos pela questão do atendimento individual, mas pelo atendimento coletivo. É porque quando você vai, você faz o diagnóstico, o que é que você tem que fazer? Você testa o PCR, e todas aquelas pessoas que de alguma forma tiveram contato, você tem que isolar essas pessoas, você tem que isolar as pessoas, conhecê-las todas. Então, hoje o atendimento, ele ficou mais adequado porque ele tem dois eixos. O eixo individual, que é o eixo do paciente que recebe a sua medicação e continua, do seu ponto de vista ambulatorial, ou ele é internado, ou ele piora e vai para uma UTI, ou e o outro eixo são aquelas pessoas que quando se faz o diagnóstico, você tem que testar, a famosa testagem, né? Por isso que se diz que isso hoje é uma das coisas mais importantes, que quando você testa, você pega toda aquela família, ou todas aquelas pessoas que tiveram contato, e você as coloca aí sim sob quarentena. Para quê? Para evitar que elas transmitam para outras. Então, essa é uma das funções mais importantes hoje, de se chamar precocemente as pessoas dos hospitais. É para testar e para imediatamente ter uma ação epidemiológica, que é uma ação de saúde pública, no sentido de isolar essas pessoas. Entendido. Entendi. Francisco Balestrin, quero agradecê-lo imensamente pela entrevista, foi muito boa, como não poderia ser diferente, esclarecedora também. Um grande abraço, tá? Até breve, Francisco. Obrigado, Ana, obrigado, Joel. Vamos torcer para que a gente, mais uma vez, consiga passar, se não digo ilesos, pelo menos com poucos danos nesse período que a gente está vivenciando. Tomara. Passaremos, com toda certeza. A gente tem a fé. Um abraço. 13h56, fazendo o intervalo? Vamos. Por favor, não saia